Olá, muito boa noite para você. O deputado federal Sabino Castelo Branco foi transferido hoje de um hospital de Manaus para seguir o tratamento contra um AVC hemorrágico em São Paulo. A UTI móvel com o deputado federal e apresentador de TV Sabino Castelo Branco saiu por volta de 8h30 da manhã do hospital na Joaquim Nabuco, centro da cidade. O parlamentar estava internado desde domingo após sofrer um acidente vascular cerebral e passou por 2 intervenções cirúrgicas. A equipe médica que veio de São Paulo saiu acompanhada do irmão do deputado do hospital. A ambulância seguiu para o aeroporto e chegou lá por volta de 8h45. Sabino foi transferido para a UTI aérea, uma aeronave especial toda equipada para o transporte de pacientes com quadros de saúde delicados. A aeronave partiu para a capital paulista às 9 horas da manhã. Mas uma segunda versão sobre o horário da transferência do deputado Sabino Castelo Branco foi divulgado hoje, afirmando que ele foi transferido durante a madrugada. Essas informações partiram da ex-mulher do deputado, Vera Castelo Branco, que esteve hoje no programa de televisão do deputado Sabino, exibido aqui na Band pela manhã. Vamos acompanhar. Ele está estável, ele já está em São Paulo. Ele viajou às 4 horas da manhã, 4h30 por aí, 8h30 ele já estava em São Paulo, não houve nenhuma intercorrência negativa, os médicos estão muito otimistas e ele vai vencer. Bom, independente do horário da transferência, a nossa torcida é para que o deputado Sabino Castelo Branco se recupere o quanto antes. A Delegacia de Homicídios e Sequestros apresentou hoje um homem suspeito de ter estuprado e matado uma mulher de 57 anos. O caso ocorreu há quase 2 semanas, na zona leste de Manaus. Emocionados, os familiares fizeram um pequeno protesto na delegacia para pedir justiça. Ivanilde Pedrosa dos Santos, de 57 anos, foi estuprada e morta. A vítima foi encontrada no dia 5 de agosto, embaixo das ferragens de uma carreta, nesta rua no bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. O principal suspeito do crime é o Wilson Ferreira Abreu, de 37 anos, conhecido como Bodão, apresentado hoje na Delegacia de Homicídios e Sequestros. De acordo com o titular da Homicídios, após o crime, o Wilson fugiu da capital, mas foi preso na semana passada no município de Codajás. O suspeito estava com mandado de prisão decretado. Neste vídeo gravado na delegacia, ele confessa o crime. Eu estava muito embriagado e foi eu mesmo cometi esse ato, né? Que eu estava embriagado, não estava drogado porque eu não uso droga. Então eu quero pedir desculpa aqui da família, né? Do seu boneco que trabalhou comigo, esse seu que veio aqui, da família da senhora em geral, né? Segundo o delegado, o acusado agiu com muita violência. Além de ter cometido estupro, ele matou em seguida até para ocultar o seu crime, né, antecedente, que foi o estupro, e para isso ele ficou batendo com a cabeça dessa senhora na roda da carreta, né? Nós temos fotos e comprova essa dinâmica ali, que ele acabou batendo com a cabeça dela no aro ali do pneu até que ela viesse a óbito. Carla Suelen, filha da vítima, disse que o Wilson conhecia Ivanilde. Ele comprou lanche lá com ela, ele conhecia ela, nesse bar que ele estava, ele falou que ele estava na hora errada, é mentira, ele estava todo dia, todo final de semana lá, inclusive o irmão dele cantava nesse bar lá, que é o Bar do Boca, cantava lá, ele já era conhecido, todo mundo conhecia ele lá, todo mundo no Mauazinho. A delegada do 29º DIP, que estava investigando o caso junto com a homicídio, disse que ele fez outra vítima. Ela ajudou a identificar o infrator. O caso que eu investiguei, ela estava 3 horas da manhã voltando para casa após uma festa, ele a chama para continuar a beber. Ela então não conhecia ele, só de vista, aceitou o convite, estava sozinha, aceitou o convite e foi encaminhando com ele. Chegou num certo local, ermo, de matagal, ele a puxa, entra em luta corporal com ela, segundo os relatos, começa a desferir vários socos no rosto, mordida no rosto dela, no corpo, e ela desmaia nesse meio tempo. Então ela não sabe precisar quanto tempo ela ficou nessa situação. Ela acordou por volta de 7h30 da manhã, já nua, despida. O Wilson já tinha passagem na polícia em 2005 por roubo. Agora vai responder por estupro e homicídio.
E 2 homens assaltaram uma loja de cosméticos na zona leste da capital na manhã desta terça-feira. Um deles conseguiu fugir. O assalto foi por volta de 9 horas da manhã nesta loja de produtos de beleza, que fica na Avenida Grande Circular. Segundo informações de testemunhas, 2 homens chegaram a pé e renderam os funcionários. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a dupla roubou um malote com cerca de R$27 mil e fugiu. Na loja, ninguém quis comentar sobre o assalto. De acordo com a polícia, durante a fuga, um dos assaltantes invadiu uma casa e fez 5 pessoas reféns que estavam na residência, incluindo uma criança de 2 anos e 11 meses e um idoso de 86 anos. O rapaz era Micael Ravelli Oliveira, de 21 anos, que se entregou à polícia. Ele estava com uma arma de brinquedo de ar comprimido utilizada no assalto. O caso foi encaminhado para o 9º Distrito Integrado de Polícia. O outro suspeito levou um malote e continua foragido. Um incêndio atingiu parte de um prédio de uma antiga fábrica de bebidas localizada na área central de Manaus. A fábrica de bebidas está desativada há 2 anos e o galpão onde ocorreu o princípio de incêndio estava em processo de desmontagem. O fogo pode ter começado por conta do uso de maçarico utilizado pelos trabalhadores no local. O prédio, localizado na área central de Manaus, às margens do Rio Negro, é tombado pelo IFAM. A Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros realizou o combate e conteve o fogo antes que ele se alastrasse para outros imóveis. Uma perícia técnica vai analisar as causas do incêndio. As urnas eletrônicas que serão usadas no 2º turno do pleito suplementar já estão prontas para serem distribuídas na capital. Já as urnas que serão distribuídas aos municípios do interior começaram a ser enviadas nesta segunda-feira. As urnas eletrônicas que vão ser usadas no 2º turno da eleição suplementar do Amazonas começaram a ser distribuídas aos 14 municípios polo do estado. A gente faz primeiro os municípios que as urnas precisam se deslocar e a gente faz por último Manaus. Manaus são 13 zonas eleitorais, o volume é muito maior, mas por outro lado é bem mais perto para distribuir. Na capital, a preparação das 13 zonas eleitorais só será realizada a partir desta sexta-feira, sendo concluída até a última quinta-feira antes do pleito. Para esse 2º turno, apenas 2 candidatos poderão ser votados no dia do pleito. A preparação dessas urnas serão feitas de forma mais simplificada. É que as mesmas urnas que foram utilizadas no 1º turno serão reutilizadas no dia 27, data do 2º turno. É necessário nesse momento informar para as urnas eletrônicas quais foram os candidatos que passaram para o 2º turno. Então é isso que está sendo feito nesse momento, carregar as urnas com as informações relativas ao candidato do 2º turno, porque as sessões e eleitores são as mesmas, não vai mudar. São quase 7.000 urnas usadas em todo o Amazonas, para que mais de 2 milhões de eleitores realizem a escolha do candidato na eleição suplementar de 2017. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 29 e 33 graus. Em Tabatinga, a previsão é de sol com poucas nuvens, mínima de 27 e a máxima de 35 graus. A mesma previsão para o município de Presidente Figueiredo, onde as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Um hangar que vai abrigar aeronaves das Forças de Segurança do Estado foi inaugurado na manhã de hoje. O hangar fica dentro do Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, conhecido como Eduardinho. Aqui ficarão abrigadas as aeronaves das Forças de Segurança Pública do Estado, como SSP, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Detran. Os equipamentos vão ser usados em patrulhamentos ostensivos e ações de segurança na capital e no interior. Nós estamos com 3 helicópteros e 3 aeronaves de asa fixa. 2 não estão aqui porque um é hidroavião
governador. Está lá no Tarumã, e a outra é uma aeronave de reconhecimento, Petrel, que só decola e pousa do Aeroclube. Eles estavam colocados em lugares diferentes, então manutenção em lugares diferentes, a colocação dos helicópteros em pagamento de aluguel de hangares diferentes. Então nós unificamos para que nós pudéssemos dessa forma juntar essas estruturas, diminuir os custos e operacionalizar a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o investimento dessa estrutura é de aproximadamente R$ 1.400.000. Só de uma das aeronaves nós gastamos R$ 700 mil para a reforma dela. Então, a manutenção dela. Então, nós vamos ter 2 aeronaves Esquilos. Essas aeronaves, é bom lembrar, os pilotos podem dar maiores detalhes, são aeronaves, apesar de já terem alguns anos, são as aeronaves mais modernas de Esquilo que voam hoje no estado do Amazonas. O local ainda será sede do Departamento Integrado de Operações Fluviais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. 17 pilotos e 23 tripulantes estão aptos a atuar nas operações. Agora vamos falar de esporte. A seleção brasileira masculina de vôlei está em Manaus e encara daqui a pouco os Estados Unidos em amistoso no ginásio poliesportivo do Amazonas. Cerca de 10 mil torcedores devem acompanhar a partida. A seleção brasileira fez 2 treinos em Manaus antes desse confronto. Essa é uma seleção brasileira renovada, cheia de caras novas. Thiago, Maurício e tantos outros jogadores começam a integrar o time brasileiro nesse novo ciclo olímpico. Dos nomes conhecidos, apenas Lucarelli veio para Manaus fazer o amistoso contra os Estados Unidos. Por ser o mais experiente desse elenco, Lucarelli passou a ser referência dentro de quadra. Eu tento, com esses últimos anos, tentar passar o que passaram para mim, as dicas, os ensinamentos. Claro que eu ainda sou um moleque, ainda tenho muito para aprender ainda, mas o pouquinho que eu já aprendi eu tento repassar. Era justo dar uma folga para esses 3 atletas, Lucão, Bruninho e Wallace, mas eles estão treinando lá em São Paulo e esses garotos que vieram para cá estão extremamente preparados também, é uma oportunidade boa para atuarem. O treino da seleção brasileira foi aberto à torcida, que com muita timidez viu o técnico Renan Dalzotto trabalhar bloqueio e jogadas de reposição. Temos que pensar sempre em todos os fundamentos, trabalhar bem, bastante concentrado em todos os fundamentos, porque não se ganha jogando bem em um fundamento só, você tem que jogar em cima de um equilíbrio tático grande, essa é a nossa filosofia. A seleção brasileira encara os Estados Unidos hoje em Manaus pelo segundo de uma série de 4 amistosos que serve de preparação para a Copa dos Campeões. O jogo coloca frente a frente 2 das maiores potências do vôlei mundial. Um duelo que deve ser apreciado por mais de 10 mil torcedores. E a seleção americana também treinou ontem à noite e hoje pela manhã. Mas os treinos das 2 equipes nesta terça-feira foram fechados. Quem tem mais informações é o repórter Orestes de Taif. A seleção americana não tem novidades em relação à partida do último domingo que fez contra o Brasil. Mas os jogadores americanos treinaram pesados ontem à noite aqui na Arena Poliesportiva do Amazonas para tentar corrigir os erros que marcaram a derrota para o Brasil. O técnico John Cross deve escalar um time diferente para tentar surpreender a seleção brasileira hoje à noite. O treino da seleção norte-americana ontem foi acompanhado por alguns torcedores do Brasil. Hoje de manhã, o técnico da seleção americana também fez um treino leve, dessa vez de portas fechadas, para a imprensa e também para o público. Assim como a seleção brasileira também fez um treino de reconhecimento da Arena Poliesportiva hoje de manhã, mas tudo sem a presença do público e sem a presença da imprensa. Agora à tarde, os policiais militares fizeram varreduras em todos os setores do ginásio poliesportiva do Amazonas para garantir a segurança dessa partida. Portanto, tudo pronto para o jogo de logo mais entre Brasil e Estados Unidos, que começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, e presença de 10 mil pessoas. Orestes Litaif para o Band Cidade. Esta semana, a nadadora Luísa Marilac,
disputa na Bolívia a Copa Pacífico de Natação. A jovem nadadora é considerada a mulher mais rápida das piscinas do Amazonas, com uma marca histórica. O recorde amazonense foi quebrado quando Luísa Marilac atingiu a marca de 29 segundos em uma prova de 50 metros livres. Ela é a única amazonense a ter esse índice. Além disso, Luísa Marilac garantiu vaga para representar o Brasil na Copa Pacífico de Natação, que acontece esta semana na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Antes da viagem, Luísa aproveitou para fazer o que mais gosta, cair na piscina. Pensando na medalha, a amazonense intensificou a rotina de treinos. Eu treino natação de segunda a sábado, né? Sendo que de segunda a sexta é das 6 às 8 da noite e dia de sábado é de manhã. E dia de terça e quinta, além de vir de noite, eu venho de madrugada também, que é o que a gente chama de dobra de treino. A Copa Pacífico de Natação é o sul-americano da modalidade. Por isso, a amazonense trata a competição com muita seriedade. Luísa vai competir em 5 provas na categoria juvenil, sendo 3 individuais. Ela compete nos 100 metros borboletas e 50 e 100 metros livres. Além, é claro, dos revezamentos, 4 por 100 livre e 4 por 100 medley. Nas minhas outras convocações eu também fiquei super ansiosa, super empolgada, e esse ano não está sendo diferente, né? Assim, eu tô bem focada, bem empolgada, só que assim eu já não fico mais tão nervosa como eu ficava antigamente para essa competição. Este ano a nadadora amazonense vai disputar os principais torneios absolutos da natação brasileira, Troféu Maria Lenk e José Finkel. Mas o que ela está de olho mesmo é no futuro, uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020. E isso te gabarita para disputar uma vaga para as Olimpíadas? Sim, de certa forma sim. As Olimpíadas contemplam os melhores do mundo em cada prova, mas se depender do currículo e do potencial de Luísa Marilac, certamente ela vai garantir vaga para Tóquio 2020 e ainda pode trazer uma medalha olímpica. Entre os trabalhos desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, está o cuidado com os peixes-bois. Animais órfãos que são resgatados das ações de caçadores recebem um lar até ficarem fortes para voltarem para a natureza. Nesta terça-feira, 4 desses animais foram transferidos das piscinas do INPA para lagos ao lado do Rio Solimões, em Manacapuru, na região metropolitana. São os chamados semicativeiros, o último passo antes desses animais voltarem ao hábitat natural. A operação começa ainda na madrugada no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, e não é fácil. Mesmo jovens, os peixes-bois são pesados. São retirados dos tanques do projeto de mamíferos aquáticos e são passados para um caminhão com colchões úmidos. Esses animais chegaram ao centro de reabilitação ainda filhotes e sozinhos, devido à captura da mãe por caçadores ou depois de presos em redes de pesca. São filhotes órfãos que foram resgatados por órgãos ambientais do estado, né, e do município, e vieram para o INPA, onde eles foram criados com uma madeira em tanques de fibra. Com a preparação de pré-soltura, nasce uma nova história com esses símbolos da Amazônia. Todos são levados para longe da capital, transportados ao local onde vão iniciar a readaptação. Com os mesmos cuidados para que tudo saia como planejado, os animais vão sendo colocados neste semi-cativeiro. Esta é uma das etapas mais importantes do processo para a reintrodução dos peixes-bois na natureza. No primeiro dia das atividades, 4 dos 12 animais foram recebidos. No lago artificial, eles vão reaprender a viver em liberdade. Por mais que esse seja um lago de piscicultura, ele é paralelo ao Rio Solimões, então existe uma conexão entre esses lagos e o Rio Solimões, então que propicia as condições naturais do ambiente mesmo. Os animais entram aqui saudáveis e devem permanecer no local por cerca de 1 ano. O primeiro é a questão física, né, que a gente avalia
conforme o crescimento e o peso do animal. São feitas várias medidas para fazer essa avaliação. E depois a gente faz um monitoramento da saúde através de alguns exames, como o exame de sangue, por exemplo, o hemograma. E a partir daí você tem uma boa noção de que o animal está bem de saúde. O sucesso do trabalho na soltura definitiva conta com o apoio de quem um dia já caçou peixe-boi. A reserva Pegaçu-Purus, onde é feita a reintrodução dos animais, é uma reserva já que tem um apoio total dos comunitários, não só no processo de proteção, mas também no processo de monitoramento. Os assistentes de campo são ex-caçadores de peixe-boi e eles têm participado intensamente do projeto. Para quem ajuda a manter a espécie, sobra emoção. Prazer ser muito grande, né, da gente soltar ele para a natureza, né, só que a gente sente um carinho assim porque a gente cuida desde pequeno, né, e para nós é alegria soltar ele num lago desse. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral e em seguida tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.